Olá, bem-vindo ao Papinho de Psicólogo. E hoje o assunto é psicoeducação. Ayrton, o que é psicoeducação? Meu Deus, você já começou assim, né? Largando pra mim a primeira pergunta, mas depois eu vou lá dar uma pergunta pra ele aí. Então, cara, psicoeducação, pô, por falar ali no ambiente assim, da clínica com criança e adolescente, né? A psicoeducação, ela é uma ferramenta muito importante ali pro início das sessões, tanto com a família quanto com a própria criança. Claro que com a criança, a gente precisa usar umas técnicas ou a gente tem que ter a habilidade, né, de trazer essas informações de como funciona as próprias emoções da criança, a forma de pensamento, até a estrutura da sessão de uma forma bem lúdica, de forma indireta, usando personagens, às vezes. Às vezes a criança traz isso pronto já com ela, né? E a gente aproveita esse material que a criança está trazendo. Mas também uma psicoeducação com os pais é muito importante, porque senão a criança depende dos pais para vir até o consultório, daqui a pouco as crianças não vêm mais por causa que os pais não estão entendendo o que a gente está fazendo. Então, a estrutura da sessão, como ela se organiza, o que vai ser feito em primeiro momento, segundo momento, o que vai ser mexido, né? Então, o Marcos vai falar aí depois, né? Se a gente vai trabalhar com as questões, primeiro, das emoções, pensamentos, comportamentos da criança. Geralmente os pais já chegam com um diagnóstico pronto, que eles acham que a criança tem que ser trabalhado, e às vezes a demanda da criança é diferente, e diferente da escola também. Então, fazer uma psicoeducação com a rede é super importante para te perpetuar o trabalho. Senão a criança vai ter só aquela modelagem dentro do consultório e não vai conseguir fazer com que modifique um comportamento ou transforme ele num comportamento ou uma emoção mais assertiva. E a gente usa muitas ferramentas para isso, né? Mas a gente vai falar de ferramenta depois. Eu vou botar o Marcos aí. E Marcos, como é que é na clínica com adulto, essa questão da psicoeducação um pouco diferente a pegada, né? Enquanto que na terapia com crianças, né, na abordagem psicoterápica com crianças e falando especificamente da terapia cognitivo-comportamental, né, porque na terapia cognitivo-comportamental é importante a gente psicoeducar as pessoas, inclusive sobre a própria psicoterapia, sobre, né, o que vai acontecer, que as pessoas vêm para a clínica, né, elas vêm para o atendimento psicológico, elas nem sabem o que vai acontecer. Algumas pessoas, às vezes, né, não sou louco, não sei o que, coisa do tipo, né, minha esposa quer, ou alguém quer que eu... A escola mandou. A escola mandou, enfim, né? Mas o que acontece? As pessoas, né, não fazem muita ideia sobre o que vai acontecer ou como o tratamento vai ser, ou de que maneira vai ser. E é muito importante que elas entendam. Existe, né, psicoeducação para várias coisas. Psicoeducação do modelo da terapia, existe psicoeducação do modelo do transtorno, se aquela pessoa tem um transtorno, nem sempre tem, né, não é o caso, mas né, existe psicoeducação sobre pensamento automático, sobre situações cognitivas, crenças disfuncionais, existe, né, a psicoeducação sobre emoções, né, que estava falando. Então, a grande diferença, né, do trabalho com criança. Bom, que você acha a questão de ser lúdico, de ter analogias, de ter, né, esse tipo de coisas, de trabalhar com a rede, trabalhar com a família, né, tem que psicoeducar todo mundo ali, né, para serem aliados do processo psicoterápico. Né? Mas na clínica com adulto, esse trabalho ele é muito mais específico no adulto, né? Tu trabalha diretamente com o adulto. Tu não precisa, e tu não precisa ser também tão lúdico, nem trazer tantos recursos, como eu gosto de trabalhar. Claro que a gente tem que pensar que pessoas diferentes têm necessidades diferentes. Então, nós temos, às vezes, pacientes que são muito concretos, eles têm, né, um pensamento muito simples. A gente precisa traduzir um modelo de uma forma bastante simples, né, para que seja acessível para esse paciente. Por outro lado, falar de uma maneira muito simples para um paciente que tem um nível intelectual mais alto, né, ele também vai olhar para o teu modelo, para a tua explicação, né, do modelo de uma maneira assim, nossa, que coisa, né, parece que a sua criança tá tentando, né, ser Tá simples, subestimando. subestimando, exato, né, então
você precisa ver quem está na sua frente, conhecer o seu paciente antes de sair, assim, psicoeduca desse jeito. Não, depende. Depende do paciente, depende da pessoa. É muito interessante porque os livros, eles têm lá as planilhas prontas e são fantásticas, ajudam a gente pra caramba, né? Mas tu tem que criar o teu estilo de como tu vai fazer essa leitura do que tá no livro, né? Como tu vai passar isso pro teu paciente e adaptar. Adaptar isso pra, como o Marcos tá falando ali, né? O que tá na tua frente. Né? O que a gente precisa é fazer ele entender. Então, a gente sabe traduzir o que está no livro ali tranquilo. Mas como eu vou fazer isso para o meu paciente? Como eu vou fazer isso numa escola? Um tipo de linguagem é diferente. Como eu vou fazer isso para um pai e uma mãe que tem um contato afetivo muito mais forte, né? Então, é delicado ali, tu tem que adaptar algumas coisas, ferramentas e forma de expor o que tu vai fazer. Então, é fundamental, porque o livro tá ali para todos os psicólogos, hein? Então todo mundo vai sair fazendo a mesma coisa. O que diferencia é como tu faz. E falando em como tu faz, eu gosto de, com os meus pacientes, assim, não entrar num processo de psicoeducação muito rápido, nem muito cedo. Eu gosto de sempre primeiro ouvir o meu paciente, deixar ele falar, deixar trazer, porque isso vai ser muito importante para o processo de psicoeducação, né? Porque isso, por um lado, me permite conhecer o paciente, conhecer a linguagem do paciente, conhecer o tipo de situação e conhecer até onde eu vou, de que maneira que eu vou montar, né, ou estruturar a minha psicoeducação para ele, né, sobre a própria terapia, nesse caso, né, como é que a terapia funciona. Então, o jeito, vamos dizer assim, mais comum, mais frequente que eu gosto de usar, e mesmo quando eu faço atendimento online, mesmo quando eu não estou presencialmente com o paciente, mas presencialmente com o paciente, né, também, né, eu vou pegar uma planilha, eu vou pegar uma prancheta, né, eu vou pegar o papel, eu vou pegar uma caneta e, de maneira geral, me aproximo um pouco do paciente, me posiciono de alguma maneira que eu vou escrever junto e nós dois estamos olhando aquilo que está sendo escrito ali, né? E aí eu começo a trazer para isso, olha, e aí o modelo que eu gosto de usar, gosto de trabalhar, é um modelo que tem 4 pontos. Eu vou dizer, olha, o aparelho psicológico, o nosso funcionamento psicológico, ele tem 4 variáveis, ele tem 4 aspectos, né, que eles não são iguais. O pensamento, a emoção, o comportamento e o corpo, né, o organismo. Eu gosto de colocar, nem todos os autores colocam, né? Alguns colocam 3, né? O pensamento, comportamento e emoção. E tá muito bem. Eu, como aprendi com o Marcos, eu uso o mesmo modelo do Marcos. Eu adaptei esse modelo aí, ele que me ensinou assim, e a gente está trabalhando com esses 4 elementos, aí, 4 eixos da... Aí faz muito sentido, né? Porque, de maneira geral, o paciente... E tem que fazer, né? O terapeuta tem que fazer isso. Isso é muito importante, porque se para ti não faz muito sentido, né? Vai fazer só porque o outro faz e para ti não faz muito sentido. Só porque o papinho é legal. É legal, Só porque o papinho é legal, tu vai lá replicando ele. Né? Tu tá na moda, enfim, né? Tá fazendo as coisas de uma maneira que né, tem uma aparência de interessante, mas para mim aquilo não parece totalmente verdadeiro. Quando eu falo para outra pessoa, a pessoa também sente. Se eu sinto aquilo como algo verdadeiro, o meu paciente ele também vai confiar muito mais naquela informação que eu estou trazendo para ele. E nenhum dos dois jeitos de explicar está errado, né? Os dois estão adequados. A questão é mesmo a gente sentir qual dos dois é porque o modelo com 3 elementos, ele foca mais assim, na dimensão psicológica mesmo, né? E o modelo com 4 elementos, que coloca o organismo junto com o pensamento, com a emoção, com o comportamento, ele é um modelo que é um pouco mais integrador, né? Que vê o sujeito como um. Quer dizer, não tem uma mente e um corpo, né? Uma mente e um corpo estão trabalhando juntos. Não se separa mais. Não se separa. Até porque a mente está onde, né? Onde é que está... Olha, a cabeça é corpo, né? O cérebro é corpo. Né? Está acontecendo ali, esses processos estão acontecendo. E quando o paciente sente ansiedade, ele não sente na cabeça, ele sente no corpo, né?
a mão fica gelada, o coração dispara, a respiração, quer dizer, é no corpo. Tudo. Ele se transforma naquilo que ele está sentindo. Exato, então aquela coisa ele não sente no cérebro dele, ele sente no corpo inteiro. O processo, né? Uma grande parte do processo está acontecendo no cérebro, mas o corpo inteiro está experimentando aquela emoção, né? Seja tristeza, seja raiva, né? O meu corpo inteiro está respondendo a essa raiva. Então, eu coloco sempre o organismo no modelo. E o que acontece é que eu escuto, né, o paciente exatamente porque na hora que eu vou explicando o pensamento, né, uma coisa assim, olha, a emoção é uma coisa assim. Quando eu faço essa coisa assim, eu pego os elementos que ele... Lembra quando tu me contou que lá com a tua irmã, quando você tu pensou isso? Olha, isso é um pensamento. E como é que isso influenciou na tua emoção? Ah, tu sentiu isso? Ah, como é que isso influenciou no teu comportamento? Tu fez aquela coisa, né? Como é que tu sentiu? Ah, tu foi lá, te isolou e tu ficou, né, morrendo de raiva daquela situação e tal. Então, o que acontece? Eu se cuidou para o paciente usando a situação que ele mesmo contou, as situações que ele mesmo contou. Por isso, é bom tempo, né? Eu escuto o paciente para que ele me traga esses elementos para que eu possa, na hora de psicoeducação, de terapia, assim, ó, e é isso que a gente vai trabalhar, trabalhar isso, porque tu vê como é que, quando tu pensa isso afeta isso, quando tu sente isso te faz agir assim, enfim. Então, eu mostro aonde que vai ser o trabalho, né? Onde que vai ser os nossos vetores mais importantes, e é a partir daí que eu faço o meu processo de psicoeducação. Eu acho que é bem parecido, né? Com ferramentas diferentes. A técnica e o modelo é o mesmo, enfim. Mas com criança lá no consultório tem um quadro branco. E aí a gente usa muito o quadro, né? Para a criança conseguir expressar ali algumas questões. Primeiro ela brinca. E como eu falei antes, né? O material que eu mais observo na criança não é a fala. É mais o comportamento, reação, como ela está processando o que está acontecendo, né? Como ela entende o que está acontecendo. Porque os pais têm uma visão, e o pai tem uma visão, a mãe tem uma visão, a avó tem uma outra visão da criança, né? Vê por um outro viés, a escola também por outro viés, porque as relações se dão de forma diferente, a química se dá de forma diferente, né? E comigo também, então ela não sabe muito bem como agir comigo, porque eu não sou um professor, mas eu não sou um médico, e aí fica, então, o que tu é? Né? Então já começa a psicoeducação falando o que eu sou. Aí já tem um que tu é o médico das emoções, que tu é o médico do pensamento. Vamos lá, que nome mais tu quer me dar? Deixar ela criar em cima dessa primeira etapa, que é psicoeducação a partir da perspectiva dela. E eu também vou respeitar isso e também vou começar a fazer minha perspectiva de como ela é, como é o funcionamento dela, a partir dessa primeira interação. Mas como o Marcos falou que é muito interessante isso, né? E a psicoeducação não precisa ser rápido e nem da primeira, assim. Eu não vou chegar e falar, tu tá aqui, tu vai trabalhar a tua raiva, porque a tua raiva tá aparecendo em um monte de lugar diferente. Aparece na tua casa, na casa da tua avó, aparece na escola. Não é assim, né? Tão direto. Eu tenho que ver a raiva dela aparecer na minha frente para eu saber que tamanho é, que tipo de reação ela acontece no corpo da criança. Muitas vezes ela não sabe nomear. Ela não sabe nem o que ela tá sentindo, que aquilo que ela tá sentindo é raiva, por exemplo. Ela sabe que é um calorão que deixa ela muito com vontade de morder, vontade de agarrar, de rasgar, de gritar, de brigar. Então, nomear as emoções faz parte da psicoeducação, mas não é a partir do que eu acho. É a partir do que a gente constrói nessa relação terapêutica, que vai ser um papinho que a gente vai ter logo em seguida, aí nos próximos episódios, da relação terapêutica. Mas é esse cuidado da psicoeducação também, não a partir de uma base rígida minha, enquanto terapeuta, psicoterapeuta, mas uma construção com a criança, com a família. E aí tem várias ferramentas que a gente usa, né? De forma lúdica e indireta, como eu tinha falado. Desenho é uma forma. Não gosto muito de usar a parte de tecnologia logo de cara, porque até ela entender que ela não vai ficar olhando um desenho, a gente demora um tempo para fazer essa psicoeducação, né? Mas a gente usa também alguns jogos e tudo mais. E por incrível que pareça, as crianças estão gostando bastante de jogos de tabuleiro e de escrever no quadro branco. Não sei porquê. Lá no consultório a galera vem, cadê o joguinho e tal? Já vai escolhendo, né? E é nessa parte de brincar, de jogar, que a gente vê como ela entende quando eu
burlo uma regra, quando eu saboto o jogo dela, quando eu ganho o jogo, porque eu não perco o jogo não, hein? Se eu vou ganhar mesmo. Mas essa é a ideia, da gente ver as reações dela e aí, em cima daquela reação quente ali que está acontecendo, aí fazer uma psicoeducação de forma bem sutil, lúdica, de repente dizer, por exemplo, às vezes a gente convida alguns ursinhos para brincar com nós. E aí a gente diz, aquele ursinho é o da raiva, aquele ursinho é o que chora, é o triste. Aí aconteceu, sei lá, eu sabotei o jogo. Aí eu falei, como é que o ursinho da raiva ia reagir? Como é que o ursinho da tristeza ia reagir? Então, ela não fala, ela tá braba. Não, ela vai falar o ursinho, de forma, ou seja, o mediador, e ela vai nomear aquela emoção, dar um tamanho. Então, a gente começa a trabalhar isso, para depois ela entrar em contato com a própria emoção, para ela sacar. E geralmente as crianças sacam, né, peraí, mas o ursinho reage que nem eu reajo. Eu falei, pois então, pra te ver, né? Mas é mais ou menos por aí o papinho, assim. Mas é um trabalho que tem que gostar de trabalhar com criança, porque trabalhar não é só com a criança, é a psicoeducação com a família, com a escola, com os parentes que vêm junto. E de vez em quando tem que chamar todo mundo para dentro da sala e falar o que tá fazendo, em que parte tu tá. Vamos trabalhar primeiro a emoção, primeiro o comportamento, vamos trabalhar a forma de pensamento, cognição, né? Então deixar claro isso para os pais e fazer com que eles participem da sessão, principalmente nessa primeira etapa de psicoeducação, é super importante, porque senão a criança não vem sozinha, né? Os pais não entendem, não trazem mais. Claro, muito importante eles entenderem, né? Perfeito. Bom, eu acho que um primeiro papinho, né, sobre esse tema da psicoeducação, e como a gente viu, né, pode ter várias, né, a gente pode trabalhar vários aspectos da psicoeducação. Então, futuramente a gente pode trazer outros episódios falando de aspectos específicos, inclusive transtornos específicos. Educação em determinado transtorno. Exatamente. Então, é bem legal. Bem, espero que esse conteúdo tenha sido útil e interessante para você. Se você gostou, se pensa diferente, comenta aqui, né? Se tem uma pergunta, coloque aqui nos comentários. Se quiser partilhar como você faz a psicoeducação também, né? legal. Então, isso é muito bacana. E curta o vídeo, né? Inscreva-se no canal e acompanhe aqui os nossos vídeos para os outros conteúdos que nós vamos trazer em seguida. Isso, e se tiver a fim de, sei lá, vocês terem um assunto, eu quero que o Clayton e o Max falem sobre tal assunto, como é que eles fazem aí na clínica, com crianças, adolescentes, jovens, adultos, coloca-me também, fala em tal tema aí e tal, a gente troca uma ideia aí com vocês, certo? Um Valeu. abraço.